A reforma trabalhista ela trouxe mudanças imensas no processo do trabalho, não só nos direitos do trabalhador, nos direitos dos empregadores, mas o processo do trabalho teve uma influência drástica pela reforma trabalhista e é uma influência que, a meu ver, ela veio acrescentar. Porque o cenário jurisdicional que a gente via eram ações sendo propostas como uma aventura jurídica. O empregado vai lá, mediante o juiz, ele pede o que ele quer e não tem nenhuma responsabilidade. Hoje não. Todas as ações elas geram custos e se você vai até o judiciário sem provas, de forma completamente protelatória, você responde por isso, financeiramente e judicialmente. Porque antes da reforma não era tanto aplicado o Instituto da Litigância de Má-Fé, a inversão do ônus da prova. E o que é a litigância de má-fé? A litigância de má-fé é um instituto previsto tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, que ele depende de vários requisitos. São condutas não recomendadas dentro de um processo que geram multas. Por exemplo, no processo do trabalho, a gente vê muito acontecer litigância de má-fé nos casos de empregados que chegam pedindo vários direitos dos quais ele não tem prova. E ele sabe, de fato, que ele não tem esse direito. Então, eles acabam usando o processo, né, para auferir algo que lhe é indevido. Então, para tentar trazer um prejuízo para outra parte. E isso hoje é punido pelos juízes no processo judicial. Então, a condenação por litigância de má-fé hoje já é prevista e aplicada no processo do trabalho também. O ônus da prova, ele é a obrigatoriedade daquela parte determinada de provar o seu direito ou que a outra parte não tem o direito. Então, o ônus da prova, no primeiro momento, ele é definido para a parte autora, para o reclamante. Porque ele chega lá e ele pede os seus direitos. Então, ele tem a obrigação inicial de provar que realmente ele tem direito. Só que existe um instituto chamado de inversão do ônus da prova, em que o magistrado ele tem essa liberdade de falar, não, essa prova está muito difícil de ser provada pelo reclamante, então eu vou colocar essa responsabilidade para o reclamado, que seria a empresa, que tem toda a administração da relação de trabalho, que tem todos os documentos. Então, hoje é aplicável a inversão do ônus da prova no direito do trabalho. Hoje já não é mais admitido essas aventuras judiciais. Então, o empregado já tem que ir para o judiciário ciente de que ele tem que pedir os seus direitos e que, caso ele saia dessa linha, ele responderá às consequências, tanto por custas processuais, honorários advocatícios. Antes não tinha na legislação trabalhista, agora o processo do trabalho, ele dá sim ao advogado direito aos honorários de sucumbência. Então, tudo isso hoje tem que ter um certo cuidado para quem quer se adentrar ao meio judicial para requerer os seus direitos. É claro, o direito de petição, ele é defendido para todos, mas desde que com responsabilidade, porque hoje também o empregado, ele responde por essas aventuras. Outra mudança que aconteceu com a reforma trabalhista foi a respeito do banco de horas, que o banco de horas, antes da reforma, a empresa ela só poderia implementar o banco de horas mediante contrato coletivo firmado com a presença do sindicato. Hoje não tem essa necessidade mais. Por meio de um contrato individual entre a empresa e o empregado, ela pode implementar o banco de horas tranquilamente. A reforma trabalhista ela também trouxe a quitação anual do contrato de trabalho. O que significa? Você não precisa mais esperar uma rescisão do contrato de trabalho para haver uma quitação de todo aquele período trabalhado. Então, o que acontece? No final do ano, as empresas elas podem, mediante acordo coletivo de trabalho, oferecer aos seus empregados essa oportunidade de quitação anual. E essa quitação, o pulo do gato para as empresas é que ela depois não pode ser discutida judicialmente.
Então, fechou ali, finalizou ali, todas as verbas rescisórias quitadas, isso não pode ser levado para o judiciário, porque ela tem força executiva, essa quitação anual. Então, isso para quem tem medo, né, o receio de uma ação, aventura judicial, porque a gente sabe que um processo judicial, a pessoa, ela pode pedir, o empregado pede o que ele entende de direito e ele acha que ele tem muitos direitos, né, embora tenha alguns que a legislação prevê. Então, com certeza, toda ação judicial é um risco. E isso é uma situação que resguarda o empregador. Antes da reforma trabalhista, o acordo coletivo de trabalho ele já tinha uma força, mas isso era entendimento jurisprudencial. E o juiz de primeira instância, apesar dele ser vinculado aos entendimentos dos tribunais superiores, ele aplicava ou não. Hoje, com a reforma trabalhista, ela é expressa que os acordos e convenções coletivos de trabalho, eles têm tanto a autonomia quanto a legislação. Às vezes mais, porque a lei autoriza o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho de regulamentar determinadas situações específicas, como por exemplo, o empregador ele quer pagar um adicional superior ao legal de horas extras, 50% é o legal, é o mínimo, mas ele quer pagar um valor superior, 80%, 100%, ele tem autonomia para ir lá, através de contrato e acordo coletivo, aplicar esse percentual. Por exemplo, ele quer reduzir o horário de almoço dos funcionários, que são as horas, os intervalos entre as jornadas, né? Ele tem, embora tenha um limite legal, ele tem essa autonomia de, mediante acordo e convenção coletiva, reduzir essa carga horária de trabalho. Por quê? O que o legislador entendeu? Ele entendeu que o acordo coletivo, nós temos de um lado a empresa, e de outro lado, o empregado respaldado pelo sindicato. Então, se a empresa concorda, o empregado concorda e o sindicato está ali para falar realmente isso não vai trazer prejuízo para a categoria, então por qual motivo ele não pode ser aplicado em detrimento da legislação? A legislação ela é um parâmetro, mas hoje, na seara trabalhista, os acordos e convenções coletivas eles têm uma autonomia. Antigamente, a legislação antiga ela falava que as férias eram gozadas de uma só vez. Algumas exceções ela colocava, mas para parcelar esse período em 2 períodos. Já a nova legislação ela admite o fracionamento das férias em 3 períodos, sendo um deles em até 14 dias corridos e os outros 2 períodos até 5 dias cada um. Esse fracionamento ele traz um benefício para o empregado, porque ele tem essa maleabilidade de se planejar mesmo, de organizar suas férias, o seu período com a família. Então isso traz um certo conforto, uma certa saúde social para o trabalhador. E sem esquecer também da empresa, porque na verdade as férias elas são concedidas de acordo com o interesse da empresa, né? Somente algumas exceções que isso pode mudar, mas a empresa ela não vai ficar sem esse respaldo. Pode ser dividido em 3 períodos consecutivos, ok, mas desde que esteja cumprindo os interesses da empresa. Se a empresa autorizar, tudo bem, se não atrapalhar no serviço, ok. Outra mudança que teve a respeito das férias, porque os trabalhadores contratados por regime de tempo parcial, eles tinham as férias proporcionais ao tempo em que ele trabalhava. Hoje já não tem mais essa proporção, essa diferenciação. Hoje todos os trabalhadores contratados por regime de tempo parcial, eles têm direito a 30 dias de férias. A reforma trabalhista ela trouxe a figura do trabalhador intermitente. E o trabalhador intermitente, ele também entra nesse fracionamento de férias. Ele pode fracionar 3 dias consecutivos, independente do período em que ele presta o serviço. Outra mudança também que teve com a reforma trabalhista é que os menores de 18 anos e maiores de 50 anos, eles não podiam fracionar férias. Só que o artigo que proibia esse fracionamento, ele foi revogado pela reforma,
e hoje eles podem fracionar as férias tão quanto os demais trabalhadores. A diferença entre o recesso de fim de ano e as férias coletivas é que esse recesso de fim de ano, ele é uma modalidade de folga ao empregado, concedida por liberalidade do empregador. Ele pode conceder ou não. Agora, as férias coletivas é quando o empregador ele decide conceder férias a todos os empregados da empresa ou todos os empregados de determinados departamentos da empresa. Então, o recesso, ele gera remuneração para o empregador e não gera trabalho. As férias, e ele é uma liberalidade do empregador. As férias é direito do empregado. Então, só que as férias coletivas, ela tem esses requisitos já falados para serem efetivadas. Antes da reforma trabalhista, a gente tinha um cenário em que as rescisões de trabalho eram feitas por acordo informais, entre empregado e empregador. Eu quero sair, eu não quero mais trabalhar nesse emprego. Me manda embora. E aí o empregador mandava embora, completamente fora das regras, né, das normas trabalhistas. E isso traz uma insegurança muito grande. Tanto para o empregado quanto para o empregador, porque embora tenha sido um acordo, as partes ficavam nessa, não, será que eu posso confiar se ele não vai me levar na justiça? Então era muita insegurança, mas isso de fato trazia um benefício para ambas as partes. Um queria sair do emprego e o patrão queria, né, ajudar o bom funcionário sem ter tantos prejuízos. Só que a reforma, ela veio regulamentar essa situação. Era uma prática habitual no nosso país e a reforma possibilitou a regulamentação disso. Então, a reforma instituiu a rescisão consensual de trabalho. A rescisão consensual, ela é exatamente isso. O empregado, ele decide sair do trabalho e ele tem a opção de fazer essa proposta para o seu empregador e dentro das normas trabalhistas, o empregador fala, não, vamos entrar num acordo então. Você recebe parte das suas verbas que está definido em lei, a lei já define as verbas que o empregado vai ter direito e o respaldo do empregador. Então hoje, nós saímos dessa informalidade, hoje é possível a rescisão do contrato de trabalho de forma consensual, regulamentada em lei, prevista em lei, sem prejuízos e insegurança jurídica e social, que de fato era o que mais prejudicava os termos dos contratos. Antigamente, antes da reforma trabalhista, as pessoas faziam muito trabalhos eventuais, os chamados bicos, e isso não era regulamentado. Hoje, com a reforma trabalhista, nós temos a regulamentação desses chamados bicos, que hoje é denominado de trabalho intermitente. O trabalho intermitente é aquele em que o empregado ele é contratado, mas ele fica à disposição da empresa. Por exemplo, eu sou uma professora, isso é só um exemplo. Um professor ele é contratado pela universidade para substituir alguns professores em caso de necessidade. Esse professor ele fica à disposição dessa universidade e ele pode ser contratado por várias outras, ele fica à disposição dessas universidades e ele só trabalha quando ele é convocado. Aí tem um prazo de 3 dias, ele é convocado e ele pode aceitar ou não esse trabalho. Então, na medida que ele é convocado, ele aceita o trabalho, ele recebe por isso, e nesse ponto que ele recebe o salário, e já incluso férias proporcionais, 13º proporcional, todas as verbas trabalhistas que ele receberia, às vezes, no final de um período aquisitivo ou numa rescisão de contrato. Bom, pessoal, se vocês gostaram, fiquem ligados, continuem acompanhando o canal. Voltem e assistam, porque vários vídeos muito legais serão lançados aqui nesse canal, então fiquem atentos, espero vocês!